Boa noite, gente. Estou feliz de estar aqui, privilégio, responsabilidade também. Meu nome é Guilherme, para vocês que não me conhecem. E eu queria hoje falar sobre alguém muito importante. Mas antes de entrar na história dessa pessoa, é imprescindível que a gente trate daquilo que a gente tem vivido nos nossos dias. A gente tem vivido um tempo de crise. Um tempo de crise na nossa sociedade, onde a omissão às vezes toma conta de nós e uma proposta quase que subconsciente, inversa, pede para que a gente se levante de maneira pomposa, de maneira grande, e essa polarização de levantamentos deixa a gente meio em dúvida, meio em questionamento. O que eu vou fazer diante dessa crise? Qual é o meu papel na minha sociedade agora? Eu não devo fazer nada, eu devo fazer alguma coisa. O que eu devo fazer? E a sociedade impõe para a gente, uma sociedade narcisista, egocêntrica, que nesses momentos o nosso levantamento tem que ser grande. O nosso levantamento mais preciso, o nosso levantamento mais, talvez, relevante, seja uma postagem no Facebook com 200 curtidas. Mas não é isso. A nossa vocação não está naquilo que a gente faz de grande, mas na qualidade daquilo que a gente faz. Na necessidade que aquilo que nós fazemos tem o poder de saciar. Então, em contrapartida, eu gostaria de trazer para a gente a reflexão daquilo que é ser importante no meio da crise, e não de ser grande. Eu gosto do Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro. Ele fala que ser importante é quando a gente vive uma vida que tem o poder de ser portada para a vida das outras pessoas. Então, se o Guto é importante, eu vou importar ele para a minha vida. Isso é ser importante. Ele vive uma vida, o guidão dele e os pedais dele estão sendo pedalados na força certa, o guidão dele está na direção correta, de modo que o estilo de vida dele seja perceptível para mim e eu fale, meu Deus, esse cara eu quero levar para dentro de mim. Esse cara é necessário no contexto. Talvez o Brasil não conheça o Guto, se bem que conhece o Guto, é um cara viajado, o Guto é um cara famoso, popular, mas supondo que não fosse esse cara bonito que ele é, esse cara estiloso, sábio, se ele fosse um anônimo, ele continua sendo importante para mim. Porque o estilo de vida dele fez com que ele fosse projetado não para a sociedade apenas, mas para dentro do meu coração, para dentro da minha mente. Isso é ser importante, é ser levado para dentro das pessoas, é fazer com que as pessoas percebam em nós algo diferente que elas carreguem para si, para o resto da vida delas. Isso é ser importante e essa talvez seja a nossa vocação na crise que nós temos vivido, ser importante. Mas para ser importante é preciso que a gente transborde, é preciso que a gente vá além da nossa borda, é preciso que a gente se reparta, que a gente se compartilhe. Só assim nós poderemos invadir, talvez não invadir, mas adentrar os corações das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem um desafio no meio dessa crise. O desafio é ser importante. Tem uma pessoa que me ensina a ser importante. Existiu uma pessoa há muito tempo atrás que foi importante, e ela é tão importante, foi tão importante, que até hoje a gente lembra dela. Essa pessoa é o Moisés. Moisés foi alguém importante. Mas antes de falar do Moisés, eu queria falar da bola de vôlei da minha faculdade. A bola de vôlei da minha faculdade é muito importante. Porque a maioria das pessoas na minha faculdade, elas gostam de jogar vôlei. Mas, elas gostam num nível assim que você não tem noção. Tem nego que, se pudesse, jogava vôlei todo dia. Né, Arthur? Arthur, joga muito vôlei. E tem outra galera, e eles jogam vôlei todo dia, se pudesse. Dá 2 horas da tarde, você já sabe que vai ter alguém no corredor gritando vôlei! E vai ser mais uma proposta para mais uma tarde de vôlei. O pessoal ama o vôlei. O vôlei é o esporte cultura. O vôlei ganhou o lugar do futebol na nossa faculdade. Só que a nossa faculdade é a faculdade de teologia. Faculdade de teologia, ou seminário de teologia, é lugar de seminarista. Seminarista, você que não sabe, já ouviu falar, é uma raça de pessoas, é uma espécie de pessoas pobres, assim. Pessoas assim, bem pobres. Então a nossa bola de vôlei, ela é um reflexo daquilo que a gente é. A nossa bola de vôlei é muito ferrada. Ela é bem zoada assim mesmo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade no ano passado, a nossa bola de vôlei era cinza e tinha alguns traços azuis. Hoje a nossa bola de vôlei é completamente cinza. Ela não atrai pela aparência. Você olha para a bola de vôlei e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? A bola de futebol, a bola de vôlei, a bola de basquete. Ela não tem cor, ela não tem aparência. Ela só é uma bola cinza. E ela é uma bola cinza, é uma bola que está rasgando, então já dá para você ver a câmara de ar. Então a gente não pode chutar a bola. Você chuta a bola para passar, fala, não chuta, filho, vai rasgar. Ela é cheia de limitações, ela é feia. Ela não é a melhor bola de vôlei.
Ela não é a bola de vôlei que usam na seleção brasileira. Ela é uma bola de vôlei altamente prejudicada. Se ela fosse um ser humano, com certeza essa bola de vôlei seria seminarista. Essa bola de vôlei, ela tá zoada. Mas a gente usa essa bola de vôlei. Ela é importante. Sem a bola de vôlei, não tem vôlei. Sem a bola de vôlei, não tem vôlei. Ela se tornou importante, ela se tornou necessária. A gente já criou um afeto para aquela bola de vôlei. Talvez se chegarem com uma bola de vôlei nova para a gente, falar, a gente comprou uma bola de vôlei, a gente vai... Não, a gente já se apegou a essa bola de vôlei. Mesmo ela sendo feia, zoada e quase rasgando, ela é a nossa bola de vôlei. Ela é importante para a gente. E entendendo a vocação da nossa bola de vôlei, agora eu queria que a gente fosse para Moisés. Um ser humano que foi importante não para a FLAM, não para a minha faculdade, um ser humano que foi importante para a história de Israel. Moisés foi alguém extremamente importante para a história de Israel. Eu queria ler com você o texto de Deuteronômio, no capítulo 34. Você que tem Bíblia aí no seu celular, você que trouxe sua Bíblia, você que não trouxe aqui atrás de mim, já tem o texto. É o texto que fala da morte de Moisés. E o texto diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, a terra prometida, de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Preste atenção nisso. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Feche seus olhos. Paizão, muito obrigado, a gente está muito grato, a sua palavra nos foi exposta e nós queremos que o Senhor nos comunique a mensagem que ela tem para nos comunicar. Não para que a gente aprenda e tenha fé baseada na sabedoria humana, mas para que a nossa fé seja baseada no poder de Deus. Então que esse momento não seja um momento de exposição intelectual, conteudista, mas que seja o Senhor nos comunicando aquilo que o Senhor tem para nos comunicar. Uma mensagem que com certeza transformará as nossas vidas e o nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração, que o Teu Espírito nos convença do nosso pecado, da justiça e do juízo, para que o Senhor tenha liberdade no nosso coração, para invadir aquilo que somos e nos transformar à imagem do que o Senhor é. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, estamos juntos. Amém. Beleza. Bom, para que a gente tire as lições que Moisés tem para nos apresentar, é importante que antes das lições a gente conheça quem Moisés é, quem Moisés foi. Mas para que a gente conheça quem Moisés foi, é preciso que a gente faça uma retrospectiva na história que esperava o nascimento de Moisés. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, ela se chamaria As 3 lições que Moisés me ensina sobre ser importante. Fazendo essa retrospectiva, a gente chega a Abraão. Abraão foi aquele que Deus chamou para dele construir um povo, uma nação. Abraão era nômade, morava na Ur dos Caldeus, um lugar que não conhecia o Yahvé, o Deus de Israel, mas Deus chama esse Abraão, fala para que ele saísse da terra dele, que da descendência dele, multiplicada, todas as nações seriam abençoadas por meio dela. Abraão tinha por mulher Sara, e aí Sara era estéril. Mas Deus intervém na história, de modo que eles tiveram filhos, e tiveram Isaac, o preferido de Abraão e de Sara. Isaac, ele se casou, a mulher dele deu à luz aos filhos deles,
E aí, a partir de Isaac, nasceram Esaú e Jacó. Jacó foi alguém que era um usurpador, alguém que roubou a bênção da primogenitura de Esaú, alguém que mentiu, alguém que enganou o pai, o Isaac. Mas Jacó foi sendo transformado durante a caminhada, e Jacó não se chamava mais Jacó, mas se chamava agora Israel. E Israel teria 12 filhos. 12 filhos pelos quais Deus iria continuar a multiplicar aquela que seria chamada sua nação, a nação de Israel. Então, o penúltimo filho de Jacó, de Israel, se chamava José. José, ele foi invejado pelos irmãos, José se achava um pouquinho, ele tinha uns sonhos meio estranhos, então José foi quebrar as pernas de José, José foi parar no Egito, mas no Egito Deus estava com ele. Se você for ler o texto que retrata a história de José, você vai ver todo o tempo, Deus estava com José, Deus estava com José, Deus estava com José, e Deus estava com José de tal maneira que José foi o governador do Egito, e o Egito prosperou, enquanto as regiões ao redor tiveram fome. E Isaac ordenou aos seus 11 filhos que sobraram que eles fossem buscar comida e mantimentos no Egito. E aí com quem que eles encontraram? Com José. E aí José faz um negócio e aí eles se reconciliam, a família é reconciliada, as relações são reatadas e aquele povo vai morar no Egito. E eles prosperam no Egito, José como governador, até que de alguma maneira José morre. Como eu e você vamos morrer. E aí ele morre. E aí o rei do Egito, o faraó que levantou José como governador dali, ele morre também. E o tempo vai passando, aqueles 11 irmãos morrem, Isaac antes também tinha morrido. O tempo passa, de modo que a governança, a liderança do Egito não se lembrava mais de quem foi José e dos fatos que ele realizou ali. Mas o povo hebreu, Israel, não parava de crescer. Israel crescia, e o texto de Êxodo vai falar que eles cresciam e cresciam muito. Se a Bíblia talvez fosse escrita por mim, eu escreveria que eles não tinham televisão em casa. Não tinham um banco imobiliário. Caraca, não tinham nada para fazer, só fazer um filho, meu Deus, só cresciam, o que está acontecendo? O rei do Egito ficou com medo. Ele falou, esse povo vai crescer, vai ser à esquerda e vai me impeachment. Então o que eu vou fazer? Eu vou matar eles. Então ele faz o seguinte, quem nascer homem agora vai morrer no Nilo. Nilo, um dos maiores rios do mundo, talvez o segundo ou o primeiro, foi então o lugar onde muitos israelitas foram afogados e morreram. E é nesse contexto que Moisés nasce. Moisés deveria ser jogado no Nilo, mas não foi. Por 3 meses ele sobreviveu, a mãe dele, como toda mãe coruja, segurou ele e falou, esse menino é muito bonito. Ela não viu a cara de joelho que ele tinha. E ela falou, eu vou ficar com ele. E aí eles ficaram 3 meses. Até que estava insustentável a situação, Moisés já começou a chorar muito alto, o pessoal já estava ouvindo lá de fora, falou, vou ter que colocar no Nilo. Foi, colocou ele, envelopou o menino, botou ele no Nilo. Só que aí o que aconteceu? A filha lá do faraó achou Moisés e falou, que menino bonito, acho que eu vou cuidar dele. Então a gente já vê Deus intervindo na história de Moisés desde o seu nascimento. E aí ela fala, caramba, eu preciso amamentar. E a irmã de Moisés, já malandra, falou, ó, sou a mãe dele, posso trazer aqui para você, ela amamenta. Então ela amamentou, mas passou um tempo, Moisés cresceu, a mãe foi embora, ele continuou no Egito. E ele foi treinado, Estevão vai dizer para a gente em Atos capítulo 7, que ele foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios. Egito, que era o centro de toda a cultura, de toda a sabedoria, de toda a religião, de todo o armamento, de toda a comida, estava proporcionando agora para um hebreu o melhor do seu treinamento. Moisés estava sendo treinado, e foi treinado, até que, quando ele faz 40 anos, Hebreus diz para a gente que ele não se contenta com aquela situação, ele não quer mais ser chamado de príncipe, ele não quer ser mais o filho do faraó, ele quer ser um Moisés, hebreu, autêntico, pertencente ao povo. E Hebreu diz pra gente que ele estava disposto a sofrer por isso. Então, quando ele faz 40 anos, não era no aniversário dele, mas era quando ele tinha 40 anos, ele sai de fora do palácio, ele sai do conforto do palácio e vai ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Os egípcios estavam oprimindo os hebreus. A escravidão estava pesada. E Moisés, ele participa de um episódio onde um egípcio escravizava e oprimia um hebreu de uma maneira fora do normal. Ele falou, isso não é justo. O que ele faz? Ele mata o egípcio. No dia seguinte ele vai ver de novo como é que está a galera, e aí o povo já acusa ele, Moisés, você acha que a gente não viu? A gente viu sim o que aconteceu. Você matou o egípcio, você acha que você é quem para você fazer isso? E aí Moisés fica com medo. A fragilidade de Moisés começa a aparecer. Os desafios de Moisés começam a aparecer. Moisés não soube lidar com aquilo que falaram dele. E aí o faraó fica sabendo do que aconteceu,
e ele é jurado de morte. Então ele foge para Midian. Se eu fosse jurado de morte, eu acho que eu fugiria também. Não para o Rio de Janeiro, porque lá iam me achar, talvez eu iria para um lugar mais de boa. Moisés foi para Midian, lá ele se casou, virou pastor. E ser pastor, no contexto de Moisés, não era uma coisa boa. Talvez no nosso geral, ser pastor seja algo ruim. Mas no nosso contexto DOCA, um contexto sincero, que entende a vocação, ser pastor é algo legal. É o líder da galera. Pastor, meu pastor, vamos tomar um café, pastor, isso aí. Mas não, Moisés era pastor de ovelha. Ele não era pastor de gente. Ele não era líder de uma comunidade de pessoas. Ele era pastor de ovelha. E ovelha mija fedido demais. Você não tem noção. Moisés vivia fedendo, porque ele se entregou às ovelhas dele para cuidar delas. Moisés vivia fedendo muito. E agora, aquele que se achava o príncipe do Egito até os seus 40 anos, vai descobrir que não era ninguém. Ele é exposto à humilhação, ao sofrimento. Deus bota ele lá embaixo, fala: Moisés, desce aqui. Vai provar do humus da terra, você vai ser humilde. E essa é a segunda fase da vida de Moisés. Mas Moisés faz 80 anos e Deus ouve o clamor e o gemido dos hebreus que estavam sofrendo, que estavam sendo escravizados. E após ouvir o gemido e o clamor do seu povo, o povo que Deus havia escolhido para se revelar a todo o mundo, Deus se compadece e fala: eu vou libertar o meu povo. Mas o Deus de Israel não é um Deus que trabalha sozinho, ele decide trabalhar por meio de pessoas, por meio de seres humanos. E ele chama Moisés estava um dia de boa dando rolê, e aí para numa montanha, tem um arbusto, Deus faz o arbusto pegar fogo. Moisés não era maconheiro, ele não fumava maconha, nem usava alucinógeno, ele era uma visão que Deus estava dando para ele, era de verdade aquilo que estava acontecendo. E Moisés fala: meu Deus, o que é isso aqui? Na verdade ele não fala meu Deus, porque ele não se lembrava do Deus dos pais dele. E aquele momento era justamente o momento em que Deus ia se revelar novamente para se fazer lembrado de quem ele era e da promessa que ele tinha. Então ele fala para Moisés: Moisés, tira sua havaiana, que é uma terra santa, eu vou falar um negócio para você. E Moisés fica com medo e Deus fala assim: olha só, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o gemido do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo. E eu quero usar você, Moisés, para libertar o meu povo do Egito e conduzi-los até a terra que eu prometi para Abraão, a terra de Canaã, que emana leite e mel, a terra onde eu quero me revelar para todas as nações. Essa terra ideal, que era o centro de todo mundo da época. Canaã era o lugar onde todo mundo passava. Ele era o centro da sociedade mundial. E Deus escolhe Canaã justamente por causa disso, porque Ele queria se revelar no meio, onde todo mundo passasse e conhecesse. Então, Moisés, você vai me conduzir até lá. Desculpa, você vai conduzir o meu povo até lá. E Moisés fala: quem sou eu, Deus? Sou um pastor de ovelhas, o que eu vou fazer? Deus fala: eu sou Deus, eu sou o Deus de Israel. Não, mas calma aí, Deus, eu não sei falar, não sei pregar direito, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou gago, eu não sei falar. Eu sou Deus, eu vou com você. Mas calma aí, Deus, o que o faraó vai pensar quando eu for falar isso? Cara, eu estarei com você. Eu estarei com você. E assim, somente assim, Moisés se convence. Só após ter a certeza de que Deus estaria com ele, é que Moisés decide. E a gente entra na terceira fase da vida de Moisés. Agora Moisés não é mais um pastor de ovelhas, nem mais um príncipe. Ele não se achava aquele príncipe, nem se achava mais um Zé Ninguém. Deus começou a revelar para Moisés o que ele faz com ninguém. Moisés começou a entender que ele não precisava ser grande para que Deus o usasse. Na sua fragilidade Deus o escolheu, e na sua fragilidade Deus ia libertar o povo que sofria. Deus escolhe pessoas frágeis como eu e você, e como Moisés. E ele volta para o Egito. E Deus concede a Moisés sinais para que Faraó entendesse que era Deus que queria libertar o povo, não apenas mais um líder que surgiu. Então, alguns sinais acontecem, os 10 sinais que você vê na novela 10 Mandamentos acontecem, e são 10 sinais muito bizarros. Se fosse no dia de hoje, eu ia ficar, meu Deus, chover sapo, mosca para tudo que é lado, é um negócio muito estranho. Mas Deus tinha um propósito naquilo. Cada sinal, cada animal, cada símbolo representante do sinal representava um ídolo, um deus do povo egípcio. E Deus estava falando para Faraó através de Moisés: eu sou o Deus, eu sou.
não tem Ísis, não tem Osíris, não tem Ra, eu sou Deus, eu sou Yahvé e acabou. Eu sou o único e verdadeiro Deus. O faraó fica meio assim, às vezes ele vai, às vezes ele não vai, mas no final ele libera, o povo vai, o povo sai do Egito, o povo comemora a libertação. E o 10º sinal é o sinal dos primogênitos, em que todos os primogênitos seriam assassinados, menos aqueles das casas que tivessem as suas portas pintadas por um umbral de sangue. Negócio de sangue. Pincel. E os hebreus sobrevivem. Eles são libertos pelo sangue. Eles sobrevivem pelo sangue. Isso é a história do Êxodo, é a libertação pelo sangue. E eles chegam, eles vão embora, e o povo de Faraó vai atrás, os guerreiros, eles dão de cara com o mar, e o mar é aberto. Eles passam pelo mar, mas os egípcios se afogam. Talvez, se eu não tivesse a oportunidade de caminhar com pessoas que entenderam o Evangelho, eu ia falar para você, Deus vai abrir o mar da sua vida agora. Mas eu não vou te falar isso, porque Deus só vai abrir o mar para você passar se você estiver indo pelo caminho que Ele está te conduzindo. Deus só vai abrir o mar para você passar se o destino que você quer chegar foi o destino revelado por Deus para você. Se você está indo para qualquer caminho, para fazer a sua vontade, seguir os seus sonhos, o mar não vai abrir, o mar vai te afogar, que nem fez com os egípcios. O mar só abre para quem segue o propósito de Deus, e foi assim com Moisés. Ele estava libertando um povo, mas não somente libertando, ele estava conduzindo um povo para adentrar numa terra, na terra prometida. Por isso o mar se abriu. E outros episódios acontecem. Moisés sobe no Monte Sinai, no deserto do Sinai, e a lei é dada ao povo. Deus fala através de Moisés como ele queria que o povo se comportasse, como ele queria que o povo mantivesse a libertação. Os mandamentos não eram porque Deus queria tirar a liberdade do povo. Deus deu os mandamentos para falar, vocês foram libertos, agora vivam de uma maneira que vocês não vão precisar mais ser escravizados de novo. Se vocês viverem de acordo com os mandamentos, não tem escravidão. Mas o povo caiu, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo perdia a consciência. E aí quando Moisés desceu do monte, Sinai, onde Deus lhe revelou a sua lei, ele encontra com um povo obstinado, que já tinha feito para si um bezerro de ouro, um ídolo. E Deus fica irado. E Deus fala já no monte para Moisés, olha só, cara, você tem que descer, o povo fez um bezerro de ouro, está idolatrando, e se fosse eu abandonaria o povo, eu mataria o povo. E Moisés, naquela circunstância, ele já estava aprendendo a amar seu povo. E ele vai negociar com Deus, ele fala, Senhor, o que vão pensar se o Senhor fizer isso? Você tira o povo do Egito para agora matar todo mundo, para agora abandonar? Não, Senhor, por favor, fica com a gente. Moisés, ele já tinha a esse ponto adquirido intimidade, ele já falava a Deus face a face, como quem fala a um amigo. Deus se revelava para Moisés como um amigo. E esse relacionamento permitiu a Moisés, impeliu talvez Moisés a pedir para Deus que o povo não fosse consumido. Porque um relacionamento face a face com Deus nos leva a clamar pelo nosso povo, a lutar pelo nosso povo. E foi isso que Moisés fez. Deus se arrependeu e falou, beleza, eu vou continuar com vocês. Você entendeu o que eu queria que você entendesse. Vamos junto. E mais outras vezes Moisés teve a necessidade de negociar com Deus. Deus se estressava muito com o povo, porque era um povo obstinado em pecar, um povo que vivia reclamando. E em outro episódio Deus fala, eu vou matar todo mundo. Vou começar tudo de novo. E Moisés fala, por favor, não faça isso. Senhor, se o Senhor fizer isso, me mata também. Risca o meu nome do livro da vida. Moisés estava disposto a abrir mão de si pelo seu povo. Porque ele vivia um relacionamento face a face com o Senhor. Ele ia na tenda do encontro se encontrar com seu amigo. Não com um Senhor Todo-Poderoso, mas com um amigo. E a história continua. Acontece outro episódio em que a irmã dele e o irmão, Miriam e Arão, eles começam a questionar a liderança de Moisés. Eles falam, Moisés, você é gente como a gente? Você está falando para a gente querendo nos liderar? Calma aí, você está pensando que você é quem? Deus vai dar uma lepra para Miriam. Você pergunta, caramba, Deus, pesado, né, fazer isso e tal. Mas Deus estava dizendo para Miriam e para Arão e para todo o povo que Ele usa bolas de vôlei. Que Ele usa pessoas frágeis. E que nós não devemos questionar a fragilidade daqueles que Deus escolhe.
Miriam ficou de boa, melhorou, começou a jogar vôlei com Deus, ficou de boa. Até que outro episódio acontece, um episódio talvez triste para mim e para você, mas mais tranquilo para Moisés. O povo estava com sede e Deus tinha acostumado Moisés a falar: você está com sede? Tira a água da rocha. Você está com fome? Eu vou enviar o meu maná, vai cair do céu a comida para você. Mas em certo episódio, Deus fala para Moisés: você vai falar para a pedra e ela vai liberar água para você. Só que Moisés olha para a pedra, ele pega o cajado dele e bate na pedra. Ele fez diferente. Assim como nós, Moisés estava cumprindo o efeito daquilo que Deus queria realizar, da maneira diferente que Deus queria realizar. Deus falou para ele falar, Moisés bateu. Está errado. E por causa disso, Deus falou para Moisés: Moisés, você não vai mais entrar na terra prometida. Você deu mole, cara. Você não vai... Olha a proporção disso, cara. Olha só a magnitude do que aconteceu. Moisés, ele estava vivendo há 40 anos para libertar o povo e para conduzir o povo para a terra prometida. Quando Deus está chegando com o povo, quando Moisés está pertinho de chegar, Deus fala: você não vai entrar. Se fosse eu ia falar: cara, tio, acabou, não tem mais. Claro que depois eu ia me arrepender, mas eu ia ficar muito bolado. E o texto fala que Moisés não ficou. O texto continua. Por que Moisés não ficou? Bom, Moisés morre vendo o povo rumo à terra, rumo a uma caminhada que lhes faria experimentar o mel e o leite que emanavam de Canaã. Se fosse eu ia ficar com inveja do povo e com raiva de Deus. Eu ia falar: cara, eles vacilaram, eles reclamaram, você está deixando eles entrarem. Tudo bem que eu vacilei, mas eles vacilaram a vida inteira. Eu clamei por eles e eles vão entrar e eu não. Eu ia ficar muito bolado. Mas Moisés morre de boa. Morre olhando o povo entrar. E a partir disso, eu me questiono: será que Moisés zerou o jogo? Depois dessas 3 fases, será mesmo que Moisés zerou o jogo? Será que Moisés cumpriu sua missão? Morrendo sem entrar na terra? Moisés cumpriu sua missão. O propósito que Deus tinha concedido a Moisés, a causa que Deus tinha entregado na mão de Moisés, não era para que ele entrasse no povo, na terra. Era para que ele libertasse o povo e conduzisse o povo até a terra. Moisés não precisava entrar. Era o povo que tinha que entrar. Essa era a causa pela qual Moisés lutou por toda a sua vida. E ela foi cumprida. E Moisés morreu de boa, porque a causa foi cumprida. A missão foi cumprida. Moisés zerou o jogo. Moisés não nadou para morrer na praia. Ele zerou. Seu propósito era libertar e conduzir. Ele libertou e conduziu. E diante de toda essa história eu tiro 3 lições. Mas talvez se eu falasse essas 3 lições agora para você, você ia falar: não, mas Moisés era Moisés, eu sou eu, Moisés é um cara da Bíblia, ele é o cara e tal, ele foi o libertador de Israel. Quem sou eu para viver essas 3 lições que você está me apresentando? Por isso eu queria te contar rapidamente a história do Martin Luther King Jr. Martin Luther King nasceu nos Estados Unidos, negro, teve a oportunidade de estudar bem. Ele era alguém excelente. Foi um dos melhores alunos, se não o melhor aluno de todas as instituições de ensino que ele passou. Ele se formou bem. Ele foi bem educado, assim como Moisés foi bem treinado. Chegou um ponto da vida de Martin Luther King, que agora pastor batista, chegou um ponto da vida dele em que ele entende que Deus lhe estava concedendo uma causa. Que causa é essa? O fim da segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King entendeu que a sua vida só era vida enquanto luta, e luta pelos negros, e luta pela libertação dos negros. E ele luta a sua vida inteira por causa disso. Ele sonhava com isso a ponto de falar: I have a dream. E você já ouviu essa frase? É dele.
Ele falava, eu sonho com um dia em que negros e brancos poderão entrar no mesmo ônibus e dividir as cadeiras. Eu sonho no dia em que Mississippi poderá ver negros e brancos convivendo como irmãos. Esse foi o sonho da vida de Martin Luther King e foi o sonho gerado por sua causa. Pela causa que Deus lhe havia concedido, ele aprendeu com Deus a amar seu povo. Chegou um ponto da vida dele que ele teria que desistir. Ele ia falar, ou eu luto por mim ou eu luto pelo povo. Ele abriu mão de si e começou a lutar pelo povo. Porque ele aprendeu com Deus a amar o povo, a interceder pelo povo. Talvez se você for pesquisar, depois, quando você chegar em casa, na vida dele, você vai encontrar muitas críticas a essa pessoa. Porque Martin Luther King teve casos seríssimos de adultério. Ele traía legal a esposa dele. Mas eu te pergunto, será mesmo que os nossos erros têm o poder de impedir Deus de cumprir o seu propósito e a sua causa? Será que a nossa fragilidade, as nossas falhas, os nossos limites e pecados têm o poder de impedir o Deus Todo-Poderoso que se revelou a Moisés, se revelou a Martin Luther King e se revela a nós nessa noite? Será que os nossos pecados têm poder de fazer com que Deus desista de nos usar? Deus usa bolas de vôlei ferradas, frágeis. E foi assim com Martin Luther King. Hoje, os americanos têm um ônibus para todo mundo, onde todos podem sentar, iguais, negros e brancos. A segregação racial pela lei acabou, porque alguém decidiu perder a sua vida por uma causa. Esse alguém foi Martin Luther King, que por mais que cheio de erros, decidiu morrer em prol do seu povo, os negros. E no final de sua vida, antes de morrer, ele discursa por 2 minutos, algo que ribomba no meu coração até agora. Ele fala, a gente tem vivido dias difíceis. Nós temos vivido um tempo de muita dificuldade. Mas eu subi no topo da montanha. Eu vi a terra prometida. Não é o Moisés, é o Martin Luther King. Ele fala, eu vi a terra prometida, a terra que eu sonhei, onde negros e brancos convivem como irmãos. E no topo da montanha, eu digo que já não me importa se eu vou morrer. O que me importa é que os meus olhos viram a glória vinda do Senhor. E ele encerra seu discurso e morre no dia seguinte. Como Moisés, ele não experimentou da sua causa, do cumprimento da sua causa. Ele não experimentou dos efeitos do cumprimento da sua causa, mas ele viu a sua causa se cumprir. Ele viu o caminho sendo percorrido para que os negros fossem libertos. Por isso ele morreu de boa. Ele morreu falando que os olhos dele viram a glória do Senhor. E agora sim eu te trago as 3 lições que Moisés me ensina e que Martin Luther King enfatiza com toda a sua história de vida e seu testemunho. A primeira lição de pessoas importantes é que pessoas importantes aprenderam que mesmo frágeis, elas podem viver por uma causa. Moisés deu desculpa, mas no final ele concordou com Deus. Ele falou, Deus, eu vou lutar por essa causa. E a causa foi cumprida. Martin Luther King, ele fala uma frase que tem tudo a ver com isso. Talvez você já tenha visto no Facebook, ou no seu Twitter, ou no seu Instagram. A frase fala assim, quem não tem uma causa pela qual está disposto a morrer, não está pronto para viver. Quem não tem uma causa para morrer, não tem por que viver, não é digno da vida. E ele falou isso com propriedade, porque a sua vida foi posta em prova por causa de uma causa. E a causa de Deus, compartilhada com Moisés, foi a libertação do Egito. E Deus foi trabalhando ao longo da história, não somente para libertar o povo do Egito, como fez, mas para tirar o Egito de dentro do povo e das circunstâncias que o envolviam. E o mesmo é comigo e com você. Os importantes de Deus não são os que fazem grandes coisas, mas são aqueles que são instrumentos dele para tirar o Egito de dentro das pessoas e as pessoas de dentro do Egito. A segunda lição que eu aprendo com Moisés, esse Moisés que sabia quem era, que sabia sua vocação, consciente de sua missão. A segunda lição é que pessoas importantes, mesmo com o coração
manchado por desejos egoístas, com Deus aprendem a amar o seu povo e abrir mão de si. Então a primeira lição, uma causa. A segunda lição, o amor pelo povo. Moisés aprendeu a amar seu povo só porque ele aprendeu a ver Deus face a face, porque Deus se revelou a ele face a face. E o Martin Luther King, ele vai dizer assim: nós temos de aprender a viver como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Todo dia precisamos responder a urgente pergunta: o que fiz pelos outros no dia de hoje? Martin Luther King, o cara que adulterou, que vacilou com a esposa dele, um cara cheio de falhas e limitações, aprendeu que a pergunta mais importante do nosso dia não é o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. A pergunta mais importante que devemos fazer no nosso dia é: o que eu vou fazer pelo meu irmão? Qual é a necessidade do meu irmão e o que eu vou fazer para suprir a necessidade do meu irmão? Essa é a segunda lição que eu aprendo com Moisés. Moisés aprendeu a viver pelo povo. Ele estava disposto a morrer pelo povo. E ele estava tão disposto que o povo entrou, ele morreu, mas ele morreu feliz. Porque a causa dele não era si próprio, não era seu próprio prazer, seu próprio contentamento, a sua felicidade. Sua causa era o seu povo cumpriu o propósito. E Moisés morreu de boa. Mas agora eu trago uma incoerência para a gente. Nós não vamos conseguir viver essas duas lições nunca. Você nunca vai achar a sua causa e viver por ela. E você nunca vai conseguir amar o seu povo. Eu nunca vou conseguir achar minha causa e viver por ela, e morrer por ela, e amar o meu povo, se eu não aprender a terceira lição. A terceira lição, meus irmãos, minhas irmãs, a terceira lição só é passível de entendimento se nós entendermos a obra de Cristo. Cristo nasceu, não foi treinado como Moisés foi treinado. Nasceu num contexto onde a taxa de natalidade tinha que ser reduzida, então os pais dele tiveram que fugir com ele. O povo ainda não tinha televisão. Nasceu e só aos 30 anos de idade foi realizar seu ministério. Só aos 30 anos de idade se revelou para o seu povo, muito menor do que o povo de Moisés. Eram uns 2 milhões no deserto com Moisés. Nazaré da Galiléia, se tivesse 100 pessoas, era muito. O ministério de Jesus foi pequeno, mas foi importante. Porque Jesus, através daquela situação, viveu o ministério e a causa que o Pai lhe tinha proposto. Ele decidiu abrir mão do seu cálice de prazer, de contentamento, de felicidade, para tomar o cálice que Deus tinha preparado por amor da humanidade. Moisés libertou os hebreus. Martin Luther King foi usado para libertar os negros. Jesus morreu pela causa da libertação da escravidão e da condenação, não dos hebreus, nem dos negros, mas de toda a humanidade. E morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou com poder, não somente para tirar o Egito de dentro de nós, mas para nos tirar do inferno, tirar o inferno de nós e das circunstâncias da nossa vida. E por causa da sua ressurreição, da ressurreição do Cristo, a partir do Cristo, agora sim, nós podemos viver a terceira lição, e eu encerro aqui. A terceira lição só é possível a partir do Cristo. E Moisés só viveu a terceira lição porque o Cristo, o Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, não morreu há 2000 anos, nem na época de Moisés. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, como Pedro fala na sua carta. E só por causa do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, havia sentido em passar sangue nas portas. Havia sentido em dizer que o povo foi liberto pelo sangue. Havia sentido em dizer que ali então Moisés poderia se relacionar com Deus face a face, por causa de alguém que morreu antes da fundação do mundo. E esse mesmo alguém que morreu ressuscitou e vivo nos convida para um relacionamento
que vive a terceira lição. A terceira lição é que, e olha que legal, a terceira lição não tem a ver com o que a gente faz. A terceira lição tem a ver com o que Deus faz. Não são pessoas importantes que fazem alguma coisa, mas um Deus importante se relaciona com Moisés, face a face, e lhe concede uma causa, mesmo sabendo de seus limites e de suas culpas. E esse mesmo Deus, ele se revela a nós em Jesus Cristo, nos propondo um relacionamento onde as nossas causas, onde os nossos pecados e as nossas falhas não são barreiras para que Ele nos use. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus tirou todo o pecado do mundo. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha pecado. Ele olha um ser humano com potencial de libertação, de transformação. Um Deus importante se relacionou com Moisés face a face. E esse mesmo Deus nos chama a um relacionamento face a face a partir de Cristo. Para que através dessa terceira lição, nós possamos viver as duas outras. Uma causa e amar o povo. Só essa terceira lição nos capacita a viver as duas primeiras. E a minha oração é que nós saiamos daqui pelo menos vivendo essa primeira lição. Pelo menos com o coração ardendo e não se apagando como aquela sarça, no desejo absurdo de viver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus face a face como de um amigo. Um relacionamento com Deus onde nós somos impelidos a amar o próximo, a libertar o próximo do Egito e do inferno. Em Jesus Cristo nós podemos nos relacionar com Deus como um amigo. Nós podemos vir aqui e cantar: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Por causa disso, nós podemos ser importantes no meio da crise. No meio da crise, não somente social, mas no meio da crise do nosso casamento, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa escola, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, sim, do nosso país, do nosso continente e de todo mundo. Mas só é possível porque Cristo nos convida a um relacionamento face a face. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça e você orasse comigo. E antes de orar, eu queria que você refletisse acerca do seu posicionamento. Não diante da crise, mas o seu posicionamento diante desse convite. Do convite de um relacionamento face a face, de um relacionamento de amizade. Então, eu vou dar um tempo para você refletir e eu vou orar. Senhor, nosso Deus, nós somos mais uma vez confrontados pela Tua Palavra que nos desafia a um posicionamento diante do Teu Filho. A nossa oração como comunidade de Jesus, que vive pelo poder da ressurreição, é que juntos possamos tomar a decisão de negar-nos a nós mesmos e Te seguir. Tomar a nossa cruz e viver em favor do povo. A nossa oração é que o Senhor nos revele a nossa causa, a causa específica que o Senhor tem para nós. Assim como Martin Luther King tinha, assim como Moisés tinha, nós queremos saber qual é a nossa causa. Sabemos que a nossa causa está relacionada com o povo, então nos ensina a amá-lo. Mas só sabemos que isso será possível se nos relacionarmos contigo. Então, Pai, nos atraia ao Senhor. Faça-nos conseguir viver um relacionamento contigo. Para que a humanidade experimente da libertação que uma terra prometida pelo Senhor antes da fundação do mundo, novos céus e nova terra, sejam por nós experimentados. Uma terra onde o nosso choro, a nossa angústia, a nossa depressão, a nossa tristeza, as nossas infelicidades terminam. Mas nós ainda não estamos nessa terra. Então, que pelo poder da ressurreição, aprendamos a lidar com o nosso sofrimento, com o nosso pecado, tendo a consciência de que o Senhor se relaciona conosco do mesmo jeito que a Flan se relaciona com aquela bola de vôlei. O Senhor não olha as nossas limitações, não olha as nossas falhas, não olha os nossos podres. O Senhor olha o que há de melhor em nós. E o que há de melhor em nós é o Teu Filho dentro de nós. E essa é a relação que nós queremos ter. Uma relação que revela um para o outro o Cristo que mora dentro de nós. O Espírito Santo que decidiu invadir nosso coração e fazer de nós uma casa. Então, nos capacita a viver essa terceira lição, para que o Senhor nos conduza a viver as outras duas. Tira o inferno de dentro de nós, tira-nos de dentro do inferno
e nos usa para fazer o mesmo pelos outros. Essa é a nossa oração. Em nome do Cordeiro Libertador. Amém.